Pronto, tá gravando aí. É, a gente tem discutido lá o e-book, né? Que é aquele e-book que eu postei. Eu não sei se eu postei aquele outro, o livro do Lacato, que é outro livro que a gente está usando. Que, assim, na verdade, não estamos usando. Ele está sendo usado pelo e-book que eu postei como a referência principal, né? Esse livro, ele... Não me lembro se eu postei ele lá no sala de aula. Eu acho que sim, não tenho certeza. Que em algum momento aqui eu vou passar umas atividadezinhas para vocês usarem ele, certo? Eu vou colocar o e-book novamente lá, se não tiver. Acho que tem. E vou destacar aqui umas páginas para vocês olharem nele, certo? Porque ele tem umas coisas que talvez deixe mais claro, assim, vocês entenderem o papel de cada método, daquelas métodos que a gente utiliza na ciências, né, tem uma seção dele que ele é mais explicativo, assim, ele divide as seções e ele coloca de uma forma mais completa. Esse outro é mais resumido. Eu estava dando uma olhadinha nele, eu percebi aqui que ele é mais completo, então dá para vocês tirarem mais dúvidas lendo ele, né? Então eu vou passar aqui uma leitura dele para vocês fazerem, certo? Mas continuando. Na aula passada, né, a gente estava terminando lá o capítulo 2, entramos no 3. Eu fiz um pequeno resumo de umas discussõezinhas lá, e eu acho que eu não lembro de ter deixado uma tarefa. Eu acho que apenas uma leitura, não foi para vocês fazerem? Sim, né? Alguém quer comentar sobre essa leitura? Alguém leu? A parte da leitura que o senhor deixou mais ou menos prevista para nós lêssemos era mais ou menos umas 8, 9 páginas, que era da 42, 41 a 50 mais ou menos. E ela vai falar sobre a pesquisa, ela vai fazer a definição, dar um norte para nós que estamos iniciando, o que é pesquisa, o que é investigação, que a pesquisa ela vai surgir a partir de indagações que nós temos, e para se pesquisar e desenvolver um conhecimento científico, se faz necessário passar por alguns passos que nós vimos anteriormente. E aí ele dá uma série de definições sobre o que é pesquisa e o processo, que deve ser um processo formal, um pensamento reflexivo, deve ter um embasamento, e aí ele dá um outro passo, que diz assim, para pesquisar é necessário planejar, e para isso devemos fazer um cronograma. E aí precisamos saber, nesse cronograma, ter um tempo disponível para sua realização, o espaço em que será realizado, os recursos necessários para se fazer determinada pesquisa e os recursos disponíveis a essa pesquisa. Lógico que isso vai estar de acordo com qual pesquisa eu vou fazer. E aí depois ele adentra o 3.2, foi só o 3.1 que o senhor pediu para nós ler, se eu não me engano. E vai falar sobre aspectos éticos da pesquisa. E aí ele vai falar que antigamente, a veracidade do pesquisador, que deu um método científico, bastava. E hoje são necessários mais do que a ética e os princípios sistematizados. E aí vem as comissões éticas de pesquisa para se avaliar e verificar a veracidade de determinada pesquisa. Certo. É isso mesmo. Você está fazendo bem a leitura, né? É isso mesmo. Bem, eu vou compartilhar a minha tela para eu expor aqui o e-book e eu vou fazer uma coisa um pouco diferente hoje para mudar um pouco. Assim, a gente vai ler um pouco aquele trabalho, aquele e-book, mas eu vou mostrar uma coisa um pouco prática para que a gente se motive um pouco mais.
bom? Porque a gente está com uma parte muito teórica, que é essa parte inicial de ler bastante esse e-book. Eu tenho a impressão que nem todo mundo está fazendo essa leitura, porque não temos muitos comentários nas aulas, e os que tem, e os que a gente tem sempre são dos mesmos alunos. Então, sempre, você, Sérgio, principalmente, mas eu gostaria da participação de vários, então é bom que eu comente, mas é bom que vocês também leiam e digam suas impressões dessa leitura. Porque, assim, já que você vai se dar o trabalho na disciplina de ler esse material, de ler o e-book, de estar estudando essa disciplina, né, teórica, nessa parte teórica, então é bom que essa leitura sua seja aproveitada de alguma forma. E para ela ser aproveitada, a melhor forma é você falar, né? Você explicar mais ou menos o que é que você compreendeu, seja para explicar a leitura, seja para tirar dúvidas, seja para lançar uma discussão, ou até mesmo fazer uma pergunta, mas o importante é sempre estar participando ativamente, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma coisa prática, eu vou mostrar para vocês um artigo, assim, é como se fosse assim, eu vou partir do ponto final, certo? O ponto final é um artigo pronto. Aí eu vou expor esse artigo para vocês, vou mostrar aqui, e vamos fazer essas considerações de como chegar nele, certo? Como é que foi chegar nesse? Bem, voltando aqui à lição número 1, lá da primeira aula que eu falei, que os artigos eles são vistos de acordo com as áreas específicas. Se você está fazendo um artigo, esse que eu vou mostrar hoje é da área da saúde, por exemplo. Aí, obviamente, vai existir uma técnica, vai existir um método de preparação desse artigo que não cabe a mesma pessoa que está fazendo um artigo de matemática, por exemplo. Certo? Vou mostrar também, matemática. Aí nós vamos ver que, dependendo do tipo de pesquisa, você vai modificar seu tipo. Aliás, dependendo do tipo de artigo, você vai modificar o tipo de pesquisa que você vai fazer. Existem diversos modos de se fazer essa pesquisa, seja teóricos, métodos experimentais e outros, certo? Aí no final eu vou deixar uma atividade de leitura baseada no que vai estar nesse outro livro do Lakatos, que é o livro que ele tem como referência, esse que a gente está usando, o e-book que a gente está usando, ele usa esse outro livro como uma referência. Então, tudo que a gente pega nele, basicamente, foi tirado desse outro. Então, eu vou colocar ele hoje, no final, com uma tarefa de você fazer uma leitura. Então, vai ser uma leitura um pouco grande. Não espero que vocês leiam de hoje para a próxima aula, mas, obviamente, é possível. Não são tantas páginas assim, não. O importante é que ele vai explicar coisas que nós já falamos aqui. Como ele vai falar de coisas que nós já falamos aqui, então você vai fazer uma leitura até mais rápida, tá certo? Pelo menos a gente falou um pouco, não falou tudo, mas falou um pouco, certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou compartilhar a minha tela. Queria mostrar um livro que eu tenho aqui, mas acho que não. Acho que não tá aqui. Eu acho que eu deixei em Fortaleza. Acho que não tá aqui. Não. Eu acho que eu deixei. Eu ia falar eu ia mostrar um livrinho aqui, mas era porque eu ia escanear umas páginas dele. Eu não tenho ele em arquivo online, assim, eu não tenho ele em arquivo impresso. Aí eu ia escanear umas páginas dele para também colocar lá no material. Mas eu acho que eu não estou com ele aqui. Eu estou em Juazeiro, esse livro eu deixei em Fortaleza. Mas isso é outra história, depois eu mostro. O que eu vou mostrar agora é esse daqui, certo? Estão vendo? Esse aqui é o Lakatos. Vou colocar no começo, né? Esse dele aqui, vocês estão vendo aí? Não sei. Dá para enxergar, né? Esse é o livro dos mais usados em metodologia metodologia do trabalho científico. É um dos mais usados. Quase todos os livros que vocês forem pegar de metodologia do trabalho científico vai ter esse nome, certo? A gente chama Lakatos, que é o sobrenome da mulher, Eva Maria Lakatos. Às vezes, alguns autores, às vezes até eu esqueço e me refiro como se fosse um homem, mas são dois autores.
Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lacatos. Aí quando você vai lá nas referências, ele sempre põe os últimos nomes, que é uma coisa que nós vamos ver depois, essa questão das referências. Aí lá nas referências ele sempre cita Lacatos e Marconi. Aí às vezes a gente, pelo nome, né, pelos sobrenomes, dá a entender que são dois homens, né, assim, mas não são, né? Só para que fique claro isso, que em algum momento a gente já fez essa confusão, tá? Então, esse livro aqui, eu acho que eu postei ele lá no Google Sala de Aula. Se eu não postei, ele está naquela página, né, que eu criei, que é jocelfaustino.com. Você vai em disciplinas, metodologia de trabalho científico, e você vai encontrar tudo da disciplina que eu estou postando aqui. Tem a ementa, tem o e-book e tem o livro-texto, que é esse daí, ó. Vocês estão vendo aqui do lado, ó. Pronto, aí vocês podem baixar aqui também, tá? Mas eu acho que ele está no Google Sala de Aula. Acho que alguém até aqui respondeu, né? Alguém aqui falou. Não sei se essa resposta sim quer dizer isso, mas acho que sim. Acho que eu coloquei em mural. Tá aqui, pronto. Lacates. Ok. Ok. Voltando aqui ao que interessa. Ele vai ter mais detalhado. Quem entrou aí viu que eu estava comentando o seguinte, que eu vou passar uma leitura baseada nesse capítulo aqui, que está mais detalhado nele. Eu andei olhando, só que se você for olhar lá no livro, aliás, na nossa ementa, a nossa ementa ela é um pouco estranha, assim, acho que o pessoal escreveu, mas ela não está uma coisa atualizada. Ele coloca lá como a ementa apenas o conhecimento popular, filosófico, religioso, científico. Então, como se a disciplina toda fosse só isso. Não é, isso é só um pedaço dela, né? Aí, nesse capítulo 3 aqui, que ele coloca ciência e conhecimento científico, ele tem um pouco mais de detalhes, embora aquele, eu já coloquei um slide aqui que foi tirado daqui, mas aqui é uma referência que vocês podem ler com mais, vamos dizer assim, com material um pouco mais diversificado. O capítulo 3 e o 4, ó, o 3 aqui que trata dos tipos de conhecimento, que é aquela coisa lá do começo. Conhecimento popular, conhecimento filosófico, religioso e científico. Aí o 4, ele também vai ser uma coisa que a gente já falou um pouco, que são os métodos científicos, né? O conceito de método, o método indutivo, a caracterização. Aí para cada, o que eu achei mais interessante aqui, porque ele discorre de uma forma um pouco mais completa. Ele tem aqui, ele tem aqui os métodos, certo? Tipo, tem aqui o método dedutivo. Aí ele faz para cada um deles uma seçãozinha. Ele coloca a caracterização, as leis, regras e fases do método indutivo e as formas de indução. Aí o método indutivo ele também coloca umas subseções aqui, argumentos dedutivos e indutivos, para fazer uma comparação. E coloca mais os argumentos. O hipotético dedutivo, ele também abre umas seçõezinhas aqui para falar, que são problemas, conjecturas, o que é tentativa de falseamento. Então, assim, ele é mais completo em relação ao outro, certo? O método dialético ele também faz a mesma coisa. Cada um deles ele abre umas seções, ó, ação, recíproca, mudança dialética, passagem de quantidade e tal. Então, ele tem essa característica. E ele coloca aqui uma seção que eu achei interessante, que é essa 4.7, que são os métodos específicos das ciências sociais. Porque esses métodos aqui são os métodos que a gente até falou, alguns desses, não foi? A gente falou do método histórico, numa leitura que a gente fez numa das aulas passadas. A gente falou o método comparativo, mas a gente não colocou todos. Ó, tem um método monográfico, tem um método estatístico, um método tipológico, um método funcionalista, um método estruturalista e métodos e quadros de referência, que a gente até discutiu, aquele quadro que eu coloquei lá para vocês darem uma leitura, que eu coloquei como uma lei, como uma leitura para vocês fazerem. Então, assim, eu recomendo vocês pegarem esse livro e ler essas passagens aí, no capítulo 3,
que é esse comparativo aqui dos conhecimentos, certo? Na página 77 até 80, então não é muito. E nesse outro capítulo, que começa na 83, vai até a 112. 112. Então, são muitas páginas, mas você vai concentrar a leitura nas definições, nas partes mais importantes, destacando aí o que é cada uma dessas coisas. Certo? Eu vou colocar aqui numa página só para a gente ver. Conhecimento popular. Aí ele tem uma frase, um parágrafo aqui todinho, né? Onde esse parágrafo ele foi utilizado num daqueles textos que eu coloquei aqui, que até tem esse quadro. Ó. Ele colocava esse quadro, que ele comparava o método filosófico, era valorativo, racional, sistemático, não verificável, infalível, exato. Então, se vocês estão lembrados dessa leitura, certo? São os 4 tipos de conhecimentos. Então, essa passagem que vem daqui, que pega isso aqui, até aqui, eu coloquei em um dos slides que a gente discutiu aí em uma das aulas. Eu acho que eu postei esse material lá no Google Sala de Aula, não tenho certeza. Mas ele é um pouco resumido. Aí, se você descer mais aqui para essa seção, aí ele fala um pouco com mais detalhes. Ó. Você pode fazer essa leitura de uma forma mais completa. Aqui nessa seção, ele fala de uma forma geral, aí fala do método filosófico aqui, ó. Vê que ele tem bem mais assunto, ó. O conhecimento religioso e vai falar do conhecimento científico através dos métodos, né? O conceito de ciência. Então, tudo aquilo que a gente já discutiu aqui está aqui nesse livro e está mais bem estruturado, certo? Por exemplo, classificação e divisão das ciências. Ele coloca aqui uma divisão bem interessante, que devido à complexidade do universo e à diversidade desses fenômenos, então você tem a necessidade de separar as áreas por suas afinidades. Então você vai colocar aqui, por exemplo, ciências, aí você divide em 2 grandes grupos, as formais e as factuais. Dentro das formais, ele dividiu aqui a lógica e a matemática. Dentro das factuais, ele colocou outras 2 classes, as naturais e as sociais. As naturais dizem respeito às ciências da natureza. Então, a física, química, biologia e outras. Ou seja, que tem a ver com fenômenos ligados à natureza. Já a sociologia tem a ver com a sociedade no geral, o estudo da sociedade e a sua organização de uma forma geral. Por exemplo, a sociologia, psicologia social, política, economia, direito, antropologia cultural. Então, quer dizer que você pode subdividir as áreas, né? Então, de tal forma que as ciências englobam isso tudo, ela põe tudo isso aí como todas esses ramos, essas áreas, tudo como ciência. Então, você vai procurar dentro dessas áreas aí, aquela área pela qual você vai ter um método específico para ela. Tá? Por exemplo, então, como eu falei no início da aula, um método que se aplica a fazer um trabalho de matemática, ele não é igual a se fazer a um trabalho de direito, por exemplo. O que você utiliza para um trabalho de sociologia não vai ser igual a um de física, não pode ser igual a um de lógica, nem sempre você vai ter métodos que se encaixem para 2 diferentes. Alguns conceitos, algumas coisas que a gente vê em ciência como um todo, em método científico, se aplica a qualquer uma delas. E há coisas que se aplicam a todas, certo? Mas os métodos, às vezes, você vai tender a utilizar um em mais uma área do que em outra, tá certo? A discussão da aula passada, a gente falou algumas coisas como, por exemplo, ética na ciência. A ética na ciência, ela funciona para qualquer uma delas, porque você tem que ter a ética de dar a credibilidade ao trabalho, a quem fez o trabalho, não fazer plágio do trabalho, né? Você não pode fazer um trabalho que não seja inovador, ou seja, não vai fazer um trabalho que não traga nenhuma informação nova. Então, todas essas coisas aí
diz respeito a todas essas áreas da ciência, tá certo? Então, você tem aí essa subdivisão. Então, assim, essa leitura desse livro aqui, junto com o e-book, eu recomendo estar sempre com os dois, porque aquele lá já é baseado nesse, e às vezes esse daqui é um pouco mais completo. E em algumas partes eu achei ele um pouco mais organizado, no sentido de que ele divide melhor. E tem coisas que você vai encontrar nesse que não encontra no outro. Então, minha sugestão é você sempre estar lendo um com o outro, tá bom? Então, peraí, no caso aí, professor, a gente só pode escrever um artigo se tiver alguma ideia original, tipo, não pode ter, tem que Não, inventar alguma coisa, tem que ter alguma descoberta nele. não, vamos com calma. É assim, o ponto principal do seu trabalho tem que ser novo. Por exemplo, suponha que você está estudando aí, diga aí uma área que você queira dar como exemplo, ou um trabalho, Astronomia. astronomia, por exemplo, você quer lançar um trabalho de astronomia, você quer fazer um artigo em astronomia. Se seu artigo não trouxer como finalidade algo novo que não se tenha em outros artigos, assim, que não se tenha sido provado, ou que já tenha sido provado, então ele não vai inovar. Não quer dizer que você não possa fazer um artigo em astronomia falando, por exemplo, você não precisa descobrir um astro novo para fazer um artigo em astronomia. Mas o que eu estou querendo dizer é que o seu trabalho escrito não pode ser baseado apenas em outros trabalhos já feitos, escritos, já provados e já lançados anteriormente. Se você se propor a fazer um artigo em astronomia baseado em fazer um relato histórico ou um relato estatístico mesmo, como eu já falei, de coisas relacionadas à astronomia e você vai colocar esse trabalho como um levantamento de dados, coisas assim, de tal forma que ninguém nunca tenha feito isso, é tudo bem. Então, ele é inovador. O que não se pode é repetir um trabalho já feito, entendeu? Você não pode pegar um trabalho que já foi feito por outra pessoa e só mudar as palavras e fazer, entendeu? Uma coisa como se fosse nova, sendo que aquilo já foi feito. Tá entendendo? Então no caso, todo jeito eu tenho que descobrir alguma coisa e escrever sobre isso, né? Sim, no geral, sim. Por exemplo, quando você vai fazer um artigo que você vai lançar algo novo, obviamente aquilo ali não foi feito. Então, por isso mesmo que ele tem que ter o fator inovador. Esse é o ponto importante. Ele tem que ter esse peso de trazer uma novidade. E não só uma cópia de algo já feito. Entendeu? Então, isso é o que acontece. Aí você vai dizer assim, não, mas nem sempre o que está feito no papel. Quando eu dei esse exemplo estatístico, é assim: suponha que você quer fazer um trabalho de astronomia, mas que você não descobriu algo que necessariamente tem um impacto forte, mas você vai fazer um trabalho relacionado à astronomia assim. Você resolveu entrar lá numa base de dados, que de repente nessa base de dados tem informações sobre certos cometas ou planetas, coisas assim, de que um fenômeno ocorreu de tempos em tempos e você queria fazer um estudo de probabilidade. Assim, eu quero saber a probabilidade desses fenômenos aqui acontecerem dentro do intervalo de tanto tempo. Aí você vai descobrir que ninguém nunca fez isso. Suponho que você vai pesquisar uma coisa lá relacionada à astronomia, que apesar de não ser uma coisa muito complexa, seja uma coisa assim, de repente que você só partiu com a sua curiosidade, mas você não encontrou feito em lugar nenhum e decidiu fazer. Ora, você vai fazer uma pesquisa de dados. Então, aí entra no ramo da pesquisa, é uma coisa inovadora, no sentido de que ninguém fez. Só que, para fazer esse trabalho, você vai reunir dados de coisas já feitas. Então, por um lado, você está fazendo um trabalho que ninguém nunca fez, que foi pesquisar esses dados, fazer a conta, fazer lá um estudo estatístico para mostrar lá a sua probabilidade que você está procurando, que ninguém nunca fez aquilo. Mas, por outro lado, você não precisou descobrir um objeto novo dentro da astronomia. É isso que eu estou querendo dizer. Não sei se você me entendeu. Sim, sim, eu consegui entender. Obrigado. Certo? Aí vamos supor agora uma coisa bem diferente, uma coisa inédita. Por exemplo, você está vendo aí que no atual momento só se fala de Covid, né? Todo mundo está atrás de descobrir uma vacina que fosse 100% eficaz, ou tivesse 90%, 95%, sei lá, com o maior índice de eficácia possível. Então, por exemplo, se de repente uma pessoa aí descobre, suponha que alguém aí descobre, um cientista estava estudando e descobriu que existe um remédio que ele combate a Covid. Suponha que um cara descobriu aí que tem um remédio que se você tomar esse remédio,
esse remédio ele cura a Covid ou ele previne, coisa do tipo. Aí se isso fosse comprovado e tal, então ele descobriu algo novo. Então é diferente desse outro tipo de trabalho, que é estatístico, é levantamento de dados, embora ninguém nunca tenha feito. O outro descobriu algo totalmente novo, mas ele não precisa. Claro, todo mundo que faz uma pesquisa para provar algo novo utiliza alguma coisa já conhecida antes. Obviamente, para ele descobrir um remédio desses, ou uma vacina, coisa desse tipo, eles vão atrás de coisas já feitas antes. Mas o que eu quero dizer é que o impacto da novidade nesse caso é maior do que nesse outro que eu falei do levantamento estatístico. Porque. No caso, o senhor está querendo dizer que é sempre mais interessante criar do que fazer um trabalho sobre estatística. Não, assim, é porque eu dizer que é interessante dá uma coisa meio tendenciosa. Fica querendo parecer que eu estou querendo dizer que isso é mais importante. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que tem um impacto normalmente mais forte dentro da ciência lá. Por exemplo, É porque realmente, eu citei o exemplo, porque realmente eu queria mesmo escrever alguma coisa sobre astronomia, só que eu ainda não achei uma coisa que ninguém não tenha achado, entendeu? Pronto. Beleza, então você quer fazer isso, né? Você gosta, então quer dizer que você gosta de astronomia, é um tema que você gosta, né? Gosto. Pronto, então se você gosta desse tema, eu suponho que você deve ler sobre esse tema, não é isso? Algumas coisas e assisto documentários sobre. Ok, então você já começou aí, bem, né? Que é ir atrás da informação. Aí, um passo. Se você, de repente, um dia aí você percebe que tem algo que você quer saber, que você gostaria, mas que você nunca encontrou aquilo feito, algo escrito sobre aquilo. E você decidiu, de repente, estudar essa coisa, que você quer saber por que não tem, e você foi atrás dessa informação e não conseguiu. Se você achar que essa coisa é uma coisa que é possível você mesmo fazer, embora com certo trabalho, então o que você vai fazer? Você vai tentar fazer, suponho assim, né? Mas para você tentar fazer, obviamente você precisa adquirir esse conhecimento, você precisa ler muito sobre o assunto, você precisa ter uma metodologia para chegar a esse resultado que você espera, não é isso? Aí, Mas tipo, eles, tipo assim, até em documentários eles falam sobre coisas que não, tipo assim, deve ser fisicamente impossível. Por exemplo, caso você passar um buraco de minhoca. Tipo, não tem como, ninguém nunca passou. Eles têm hipótese do que poderia acontecer caso alguém passe, mas ninguém nunca passou por um para saber se aquilo é realmente verdade, entendeu? Tipo, mas mesmo assim tem trabalhos sobre isso. Sim, com Não, é certeza. difícil achar uma coisa, tipo. Até porque tem muito cara inteligente já estudando isso. Então, para você se sair no meio deles, eu achei uma coisa que eles não acharam, Não, é uma realmente coisa que eu. isso não acontece. Isso não acontece, por exemplo, alguém que é totalmente fora do meio, que apenas faz o estudo por amadorismo, vamos dizer assim, ou é uma pessoa que não é profissional do ramo. Isso, pessoal, eu tenho uma dúvida em relação a isso aí mesmo, né? A gente vê do campo da física e da matemática, quando a física começa a pegar muito o conceitos matemáticos abstratos, ela não consegue trabalhar com a realidade, né? Então fica muito no campo da teoria. Como é que funciona a revisão por pares de trabalhos como esse tipo aí? De falar a respeito de buraco de minhoca, coisa que realmente não tem aplicabilidade, não tem como você saber que realmente é comprovado aquilo ali. Como é que eles revisam? Porque, tipo assim, tem até. Publicar isso aí. Falando nisso aí, aproveitando o comentário do colega, tem até um filme interessante que é aquele Interestelar, que, assim, o roteiro do filme é feito por um físico, né? O roteiro foi estudado, é baseado em estudos físicos, só que, tipo assim, eles extrapolaram um pouco a verdade, assim, desconsideraram algumas coisas para acontecer o que acontece no filme, né? Mas sim. É como o colega falou, eles usam conceitos matemáticos só por teoria, assim, eles não conseguem provar praticamente que aquilo é verdade. Papel, né? Funciona muito bem no papel, mas na prática não tem nenhuma aplicabilidade, entendeu? Existe problemas. Isso aí por pares. Por exemplo, coloca um cara do mesmo nível da pessoa que fez o trabalho para poder dar uma volta que se ali realmente é verdade. Sim. É o que acontece. Vamos aqui a discussão.
Nesse caso aí, você está falando de uma coisa teórica, por exemplo, nesse caso aí, uma física teórica. Essa física teórica, ela não é, tipo assim, a física teórica, obviamente, é um ramo inteiro da física, o pessoal que estuda física teórica, certo? Obviamente, essa física teórica, ela se utiliza de matemática, né? Matemática avançada, por sinal, bem avançada, e, obviamente, a parte matemática da teoria tem que estar correta. Por mais que a parte física não possa ser provada por questões, vamos dizer assim, questões realmente práticas. Por exemplo, você deu o exemplo aí do buraco de minhoca, que é uma coisa extremamente, vamos dizer assim, fora da realidade, vamos dizer assim, de experimental. Como é que um cientista, como é que alguém vai realmente provar isso, colocando algo e utilizando esse estudo de forma prática? Pois é, exatamente isso é onde a física entra num campo meio contraditório, porque a física é uma ciência empírica, né? Ela testa, tipo, o que ela diz. Só que, tipo, tem muita coisa que é intestável, nesse termo, né? Que nem existe, eu acho, intestável. Mas existe a parte. Aí onde entra? Apesar dela ser assim, ela se utiliza da comprovação através da matemática. Por exemplo, existe uma área na matemática chamada singularidades. Então, o pessoal que estuda singularidades, eles têm essa relação, essa correlação com o pessoal da física teórica que estuda essas coisas de tipo buraco negro. Existe pessoal que estuda esse negócio de buracos de minhoca e outras coisas relacionadas a isso. Então, o que acontece? Esses modelos, eles existem no modelo matemático. Então, você tem, por um lado, o modelo matemático, que é o teórico e comprovável, e existe o modelo físico. Então, muita coisa se prova na matemática, mas não se prova no modelo físico. Por exemplo, se você estudar a equação da onda, a equação do calor, essas equações aí, você vai aí no papel e existe milhões de teorias a respeito disso feitas matematicamente. A comprovação física é o experimento. Só que alguns experimentos são factíveis, se você tem como realmente executar em laboratório ou ao ar livre, dentro das condições da Terra, e existem outras que não dá para fazer. Por exemplo, como é que a gente vai provar um experimento, tipo, no espaço, se o homem ainda está avançando nessas questões de transportar em outro planeta? Alguém aí vocês deram o exemplo do filme Interestelar, que por sinal eu assisti ele agora, em janeiro, foi fevereiro, sei lá, um dia desse aí. Eu assisti ele e realmente ele tem coisas lá que tá no campo da teoria, realmente, porque lá tem uma questão da viagem no tempo. Tá, né? Todo na teoria, só que a prática eles eles extrapolaram um pouco, eles ignoraram algumas coisas. Sim, é porque o filme, no caso, ele quis também dar da ficção científica, tem a ficção também ali, claro. Muito do que muito do que está lá no livro é realmente estudado, algumas coisas são realmente praticamente comprovadas, vamos dizer assim, no seguinte sentido, mas elas não são execuíveis, assim, não dá para se fazer, entendeu? Pelo menos a gente não pode fazer isso até hoje. Então, algumas coisas tem que levar para esse lado meio do fictício, ou seja, que seria possível fazer no papel, mas na teoria, mas na prática, não se dá para fazer por motivos, eu diria assim, que foge à comprovação, como eu diria, me faltou a palavra aqui para dizer assim, algo que a gente possa realmente fazer teoricamente, é possível fazer na teoria, mas na prática se torna improvável. Enfim. Eu não sei do que a gente estava discutindo, acabou fugindo para essa parte, mas foi interessante. É assim que eu gosto que a aula seja. A gente estava discutindo sobre você. A gente estava discutindo exatamente sobre isso, sobre achar uma coisa nova para a gente escrever um artigo novo. Assim, por que não surge mais? Surge sim. Quem foi que disse que não surge? Surge sim. Acontece porque você tem que estar surgir assim, recentemente assim. Pois é, professor, eu já tinha justamente falado no caso a respeito disso também. Pela dinâmica crescente, gigante de conhecimento, muita gente trabalha dentro de um campo da matemática, da física, e como eu citei naquela outra aula, né, via pessoas que conseguiam fazer uma revolução no meio científico, era só uma pessoa ali.
E ela partia basicamente do zero. Né? Hoje em dia não tem como mais isso acontecer. Eu creio que não. Mas exatamente. É porque essa é a questão, né? Você, com o avançar do tempo, Porque, tipo, assim, uma dúvida aqui que eu não pesquisei ainda e eu fiquei curioso. Qual o último Nobel? Foi dado pelo quê? O que que o cara descobriu, o último Nobel? Bem, esse prêmio, eles são distribuídos ano a ano, certo? Por exemplo, tem o prêmio foi distribuído recentemente, o de física, ele sempre é entregue a 4 físicos, 3, 4 físicos, às vezes 2, sei lá, de repente são 2. Acho que na física, às vezes, não, depende, às vezes ganha 1, às vezes ganha 2. Eu não me recordo agora de cabeça, né? Porque eu não tenho tanto conhecimento na área da física. Mas o que eu me lembro é que o cientista que ganhou esse prêmio, ele ganhou por uma coisa que ele fez há uns anos atrás, há umas décadas atrás, se não me engano. Entendeu? Então, assim, é bem provável que alguns cientistas que estejam desenvolvendo teorias hoje vão ganhar esses prêmios mais para frente, quando as teorias deles forem comprovadas, por exemplo. Ou pelo menos não comprovadas, mas pelo menos elas sejam, vamos dizer assim, de luz a uma outra coisa que cause um impacto grande. Por exemplo, teve uma dessas teóricas aí, pessoal que descobriu o raio laser, né? Aí, quando se descobre uma coisa nova, como eu estou dando um exemplo do raio laser, quando se descobre uma coisa assim, naquele primeiro momento, às vezes as pessoas não têm a noção do quanto aquilo vai impactar na ciência, o quanto aquilo vai ser útil no futuro. Hoje em dia, você vai falando de raio laser, eu falei raio laser, mas eu queria falar raio X. Mas já que eu falei raio laser, para não perder para não perder a palavra, né, o raio laser, por exemplo, quando surgiu, você de repente poderia não pensar numa aplicação prática daquilo no dia a dia, porque de repente ele surgiu com uma coisa meio que teórica, igual essas outras que nós estamos falando aqui. Aí, alguns anos mais para frente, aquele raio laser foi incorporado na indústria, por exemplo. Aí, na indústria, de repente, percebeu-se que ele poderia ser utilizado para inúmeras outras coisas. Aí, no momento que ele vai impactar a sociedade como um todo, aí percebeu que aquela invenção ela impactou a humanidade. Aí, nessas horas aí é que o cara vai lá e ganha o prêmio Nobel, quando é uma coisa que realmente é importante, no sentido de que não só importante assim, tem que ser uma coisa que todo mundo na Terra vai usar, mas é uma coisa que realmente impacte a ciência como um todo ali para frente, certo? Então, nós, quando falamos lá dos teóricos antigos, que nem Isaac Newton, que nem, se eu ver lá, os mais antigos ainda, como lá nos gregos, quando a gente fala de Pitágoras, fala da parte mais para cá também, mais moderna, quando fala de Einstein, esses cientistas, quando a gente está falando deles, claro que, obviamente, eles partiram de um lugar onde eles tinham muito menos coisas do que a gente tem hoje, óbvio. Mas o que nós estamos fazendo hoje como ciência vai ter um impacto maior também lá na frente, entendeu? Aí, quando eu digo que as pessoas estão fazendo ciência, obviamente, hoje ainda, com essa questão de que ela só vai ser realmente impactar talvez muitos anos na frente, é onde a gente só pode ter uma noção de ver a ciência assim, com um certo tempo, com um certo distanciamento. Eu citei o exemplo de Einstein, por exemplo, numa dessas aulas, que em 1905, quando foi uma das teorias que ele foi lançadas, mas que ele só veio ganhar um prêmio já na década de 20 a 30, se não me engano, anos depois, quase 2 décadas depois. Então, assim, essa resposta para alguém que perguntou aí se hoje não se faz coisas desse tipo, se faz sim. Agora, claro, você não pode pensar que o cara vai partir do zero, já que você já tem teoria existente antes, né? Obviamente, quando você pensa numa coisa feita com o Isaac Newton, para o que a gente tem hoje, é bem diferente, porque nós estamos falando aí de muitos séculos atrás, onde realmente o conhecimento passou-se a ser avançado a partir da Idade Moderna para cá. Então, é natural que quanto mais o tempo vai passando, obviamente essas grandes teorias vão deixando de existir, não desistir, assim, vão deixando de que se os problemas que surjam sejam como antes, ou seja, onde tinha que se criar o cálculo
diferencial, cálculo integral, para depois surgir coisas que vão depender disso. Então, ninguém vai partir mais lá de trás. As teorias hoje, obviamente, elas já partem de um ponto bem mais avançado. Agora, claro, como eu estou dizendo, algumas dessas teorias nós só vamos estar enxergando relativamente a importância delas anos mais para frente. Se vocês estiverem com a internet aí, joga aí no Google aí e pesquisa aí o prêmio Nobel do ano passado. Vocês vão ver, ou na química ou foi na física, ou nos dois, são relacionados a descobertas de algumas décadas atrás. Quem tiver aí, quiser me auxiliar, joga aí no Google e pesquisa aí, por favor. O Coloca da aí física e foi relacionado com buracos negros. pronto. Quem é que falou aqui que eu não tô vendo? Eu tenho que estar voltando. Foi Danilo, Francisco Danilo. Quem ganhou, Pronto. inclusive, foi Roger Penrose, que ele teve alguns trabalhos. É, Teve um livro que ele escreveu com Stephen Hawking. o Penrose, ele é praticamente um matemático também, porque, na verdade, esses grandes físicos teóricos, eles são tanto físicos quanto matemáticos, porque a física teórica basicamente é matemática, entendeu? Quase. Porque tem muitos desses físicos se você pegar um livro de relatividade, eu tenho até uns aqui, ó. Eu tenho uns aqui de geometria riemanniana, que na seção final ele tem uma parte só de relatividade, um livro que eu tenho aqui da época do meu doutorado. Então, nesse caso, os livros, nessa parte aí, quando você for pesquisar um cara como esse, por exemplo, você vai ver que o prêmio que ele veio ganhar agora é relativo a uma coisa que ele estudou décadas atrás, entendeu? Então, assim, é comum que isso aconteça na ciência, é muito comum, porque a ciência ela não impacta de uma hora para outra, entendeu? Por exemplo, suponha-se que amanhã, ou ano que vem, surja aí uma notícia na medicina de que foi curada o câncer. O câncer vai ter tal e tal através de um tratamento inovador. Obviamente, esse cara não descobriu do dia para a noite. Ele estava anos aí se dedicando a esse estudo. Até que ele comprove que isso é verdade, ou seja, que de fato ele descobriu essa cura, e que essa cura aí realmente vai ser comprovada, ou seja, ele vai ganhar um prêmio por isso, você ignora aí, às vezes, o tempo que ele levou estudando, desenvolvendo essa ciência. Você vai olhar lá, vai ver que ele vai ter vários artigos antes de chegar num trabalho desse. Ele deve ter muito trabalho feito antes para poder chegar num trabalho como esse. Entendeu? Eu tenho um livro aqui. Daqui a pouco eu mostro, vou ver se dá tempo eu mostrar ele para vocês. Que é um livro que eu depois recomendo vocês lerem. Não sei se alguém já leu aqui, que é O Último Teorema de Fermat. Ele é um livro interessante que ele conta a história do Último Teorema de Fermat e ele conta justamente o cara que ganhou um prêmio, né, por resolver esse Último Teorema de Fermat, e ele conta a história de várias coisas, inclusive do prêmio na matemática, que não tem o prêmio Nobel, não tem na matemática, mas tem a medalha Fields. A medalha Fields, ela só entrega a cada 4 anos para um matemático. É meio cruel, na matemática tudo é cruel. Só é 4 anos para matemáticos que têm até 40 anos de idade. Aí, essa premiação, inclusive a última que teve, foi aqui no Brasil, né, em 2018. Eu até fui para a premiação, foi no Rio de Janeiro, num evento que teve, é um evento internacional que tem a cada 4 anos. Aí no último ano, 2018, ganhou 4 matemáticos. E tá falando de quê mesmo? Do livro. Aí o livro conta um pouco dessas histórias, aí ele conta histórias de alguns desses prêmios, ele conta a história de alguns matemáticos importantes. Eu acho que o cara que fez o livro, ele até, eu não sei se ele é físico, não sei se ele é... Não, é melhor não falar, porque eu posso falar uma bobagem. Não me recordo, já faz tempo que eu li esse livro. Mas eu sempre tenho ele, eu sempre dou uma lidinha em algumas partes, assim, é uma leitura que eu recomendo. Até porque ele escreve muito bem e é empolgante. Bem, mas vamos voltar à aula, né? Nós estamos conversando. Embora é bom que vocês participem, eu acho melhor do que ficar lendo eu acho melhor do que ficar lendo aqui, obviamente. Mas eu ia mostrar uma coisa prática também, certo? Eu vou mostrar aqui um artigo para vocês. Vocês estão vendo isso aqui?
Vocês estão vendo? Então, né? Estamos sim. Bem, aqui é um exemplo de um artigo. Nesse caso aqui é um artigo na área da saúde. O que é que eu quero com isso? Eu quero só dar uma ideia para que a gente entenda essa seção aqui, ó. Essa seção aqui, ó. Como é que se classifica as pesquisas, né? Do ponto de vista de sua natureza, certo? Do ponto de vista de seus objetivos, do ponto de vista dos procedimentos técnicos e quais são as etapas da pesquisa, certo? É o planejamento, atitudes do pesquisador e as fases da pesquisa. Então, essa parte aqui é interessante, porque assim, a pesquisa com um trabalho, o artigo é a parte final, ou seja, é o resultado final daquele trabalho, ou seja, de um planejamento, de um levantamento de dados, de uma leitura, de tudo que você reuniu para no final você ter um artigo pronto, certo? Então aqui é um exemplo de um artigo. Aí eu estou querendo partir lá de trás só para que vocês enxerguem aonde é que a gente quer chegar. Por exemplo, esse artigo aqui, ele foi lançado numa revista, aqui tem o nome da revista. Opa, deixa eu abrir, dá para editar aqui, deixa eu só, porque eu quero riscar. Normalmente vocês vão encontrar os artigos, na sua grande maioria, eles são em inglês. Então se conscientizem disso. Essa é a revista, certo? Aí aqui ele traz algumas informações que eu vou falar depois sobre o que é isso. Esse DOI aqui, ó, é um número que identifica o artigo. Ele está dizendo aqui, ó, recebido no dia 17 de março de 2017. Revisado em 20 de agosto de 2017. Terminado, assim, não é que ele foi revisado em um dia. Aqui foi o dia que terminou a revisão, vamos dizer assim. E ele foi aceito no dia 2 de setembro de 2017. Então, aqui é um modelo onde ele traz as informações do artigo, certo? Aí aqui ele colocou um artigo de pesquisa original, certo? Aqui é um desenho que... A revista, o nome dela é essa, American Journal of Human Biology. É uma revista que ela é de biologia. Aqui tem um desenhozinho que a logo, vamos dizer assim, a logomarca da revista. Aqui é o título do artigo, certo? Então, ele vem sempre assim, destaque maior, nome maior. Aqui são os autores, né? Você tem 2 autores. E aqui ele identifica de onde eles são, ó. Departamento de Antropologia da Universidade de Viena. E aqui é o endereço de correspondência, certo? Universidade de Viena. Aí diz aqui o local, a caixa postal, sei lá, o número, e um e-mail de correspondência, certo? Então, normalmente os artigos vão trazer uma cara como essa. Aí tem um abstract, e esse abstract, em geral, é um resumo, certo? É um resumo. Aí ele destaca aqui os objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões. Aí você vai me perguntar, todos os artigos são assim? Não necessariamente ele precisa ter essa cara. Aqui é o formato dessa revista. Essa revista, em geral, ela vai aceitar artigos e esses artigos têm que ter essa estrutura, certo? Mas não quer dizer que as outras áreas vão ser assim. Depende da área, depende da revista. Vai existir outras revistas que vão ter outro modelo. Mas, no geral, todos eles precisam desse tipo de coisa. Um abstract, um resumo, dizer qual é a metodologia, qual é o objetivo. Uma das coisas que vai ter em todo o artigo é a introdução. A introdução vai precisar existir em todo o artigo. Você vai ter que introduzir o artigo. E o que é que diz na introdução? Normalmente, a introdução, ele explica o artigo todo. É assim. Vamos supor que você quer explicar para um colega, para qualquer pessoa, sobre o que foi o seu trabalho que você fez. Aí você vai resumir isso na introdução. Na introdução você vai dizer, meu trabalho é sobre isso, eu utilizo a técnica tal, eu utilizei aqui também os trabalhos de fulano, de ciclano, tal e tal, e a gente concluiu através da nossa teoria que aconteceu tal, tal, tal e tal. E esse resumo é para quê? Introdução, normalmente, resumo e introdução. Ele serve, tanto no resumo quanto na introdução, para uma pessoa que esteja procurando informação sobre esse assunto, chegar aqui, é nesse artigo aqui que eu vou encontrar o que eu quero. Então, por isso que você tem que ser sucinto. No resumo, você tem que escrever pouco e direto,
para que as pessoas que estejam pesquisando sobre esse assunto leiam e saibam, não, é esse autor aqui, é esse artigo aqui que está tratando o que eu quero. Porque os artigos, às vezes, são grandes. Existem artigos pequenos, existem artigos muito grandes. Então, vamos supor que você tem um artigo aí de umas 100 páginas, 80, 100 páginas. Aí alguém, de repente, está pesquisando sobre o seu assunto, encontra esse artigo, mas ele não tem tempo para ler essas 80 páginas, 90, porque ele está lendo vários artigos ao mesmo tempo. Então, ele precisa saber do que se trata seu artigo, porque, às vezes, só o nome do artigo pode dar a sensação de que você está falando de uma coisa que interessa a ele, mas, de repente, é só o nome mesmo. Às vezes, você vai por uma linha que não é a que ele queria. Às vezes, você está usando uma técnica que não é a que ele está querendo, não é a que ele está usando. Então, na introdução e no resumo, você tem que explicar o que você está fazendo no artigo. Aí, na introdução, depois você entra nos dados, aqui, no caso, ele coloca uma tabela, ele escreve aí meio de coisa, ele tem aqui as páginas, o método, né? Ele coloca a metodologia utilizada, aí bota umas tabelas e depois ele chega nos resultados. Certo? Aí os resultados eles põem aqui através de números, né, estatísticos, porcentagens, coisas assim. Ele joga tabelas, faz um comparativo aí, e depois ele joga aqui uma discussão, que também é típico de algumas áreas, nem todas existe isso. Discussão é ele levantar perguntas, questionamentos que possam ser respondidos com essa pesquisa e com outras que possam surgir a partir dela, certo? Aí aqui no final vai colocar as referências, é um ponto importante para aquilo que eu disse. Ninguém parte de um trabalho do zero absoluto hoje. Você parte do ponto de vista onde você tem alguns artigos feitos anteriormente. Por exemplo, se você vai fazer um artigo como esse daqui, você vai ver que no final ele vai citar vários outros autores com outros artigos aqui, ó, com data, com as páginas, o ano, o nome da revista e tudo, ó. Essa primeira referência aqui, ele colocou, tem 2 autores, tem o ano, aí tem aqui o nome do trabalho, né? Então o nome do artigo é esse, e aqui o nome da revista. O nome da revista, ele diz a edição e diz as páginas, certo? Esse outro aqui, ó, ele deu o nome do autor, colocou aqui o nome do trabalho e editor, a edição. No caso aqui é um livro, eu acho, certo? Aí ele coloca aqui todas as referências. Então essas referências aí são as referências que ele pôs, porque ele, por exemplo, leu algum artigo, por mais que ele tenha utilizado pouco essas referências, ele tem que citar, já que ele, em algum momento, ele vai colocar alguma informação que ele tirou de um trabalho que não é dele. É onde está aquela discussão que a gente falou, lá do mérito e da ética, porque você não pode se utilizar num trabalho seu de informações feitas em artigos de outras pessoas e não citar essas pessoas, tá certo? Se você fez um trabalho de alguém e utilizou esse trabalho no seu, você tem que citar, tem que colocar lá as correspondências para poder as pessoas verem que foi você que fez, mas citando elas, então tem que dar o crédito, tá certo? Aí no final ele coloca aqui umas coisas, né, esses agradecimentos. Não necessariamente você é obrigado a fazer essas coisas, né? Mas às vezes acontece em alguns casos. Ele coloca aqui algumas informações sobre não ter conflitos de interesse, coloca aqui contribuições, né? Contribuição de autor. Ele quis mencionar que teve alguma contribuição de alguém que influenciou, mas que não necessariamente fez parte da escrita do artigo, certo? E aqui tem algumas outras informações sobre onde encontrar o artigo, coisas do tipo, certo? Nesse caso aqui, ele dá algumas informações de onde você pode encontrar, como citar esse artigo, né? Porque suponho que ele publicou esse artigo aqui, aí ele quer indicar para como é que as pessoas vão citar esse artigo. Você vai usar esse artigo dele para um outro. Ele está explicando aqui como é que você vai citar esse artigo, certo? Aí ele dá um link e dá algumas informações, certo? Esse aqui é um modelo de artigo, certo? Vocês vão perceber que grande parte, talvez 90 ou mais, outra 99, não sei,
mais de 90% certamente dos artigos que se encontram na internet, eles vão ser em inglês. Porque na ciência também tem isso. Você tem que lançar uma linguagem que seja universal, vamos dizer assim, que seja utilizada pela maioria dos cientistas. Hoje em dia, a linguagem que é utilizada na grande maioria é o inglês. Não quer dizer que você não vai encontrar artigos em outras línguas. Você vai encontrar em inglês, você vai encontrar em espanhol, você vai encontrar em francês, em russo, em outras línguas aí você vai achar. Mas, obviamente, no geral, quando é um artigo para a comunidade científica como um todo, vocês vão encontrar eles em inglês, certo? Se você escreve um artigo em português, muito provavelmente esse artigo não vai atingir uma população grande de leitores, porque ele não vai estar em uma grande revista que seja internacional de alcance maior, assim, em outras grandes universidades. Porque essas grandes universidades, elas vão estar, vamos dizer assim, elas vão estar com parceria, não parcerias, vamos dizer assim, elas vão estar com assinaturas de grandes revistas que aceitam seus artigos, no caso em inglês. Então, assim, uma coisa que vocês vão encontrar bastante, certo? Discussões, perguntas? Comentários? Alguém aí já leu algum artigo desses, um artigo científico? Eu já li artigo científico de biologia. Em português, em inglês? Foi em inglês. Certo, era sobre o que, você lembra? Era sobre vírus. Certo, mas foi agora, já na pandemia? Não, na verdade eu estava no ensino médio ainda. Ah, beleza. Então foi bom. Você já viu mais ou menos como é que se faz, né? Por exemplo, em algumas áreas, como biologia ou química, na graduação, os alunos já fazem artigos assim. Por quê? Porque são áreas onde você logo cedo é exposto a trabalhos desse tipo. Tem um irmão meu que ele é formado em biologia, tem mestrado, tem uma graduação em mestrado. E no final do mestrado dele, ele já tinha vários artigos lá, bem, não sei quantos, mas era muitos. E eu estava terminando o doutorado e não tinha nenhum artigo em matemática, porque na matemática não é comum se fazer um artigo em matemática pura, em graduação, mestrado, você não faz. Normalmente a matemática funciona assim, quando você termina o doutorado, é que você começa a fazer os artigos. Professor, será que isso é porque a fronteira do conhecimento da matemática está, tipo, muito mais além do que dessas outras ciências? Não diria que é isso, assim, é a própria estrutura da disciplina, por exemplo. A ciência matemática, ela precisa de mais tempo para você adquirir o conhecimento que você precisa para começar a pesquisar. Já na ciência como a biologia, por exemplo, não. Vou dar o exemplo do meu irmão, que é um exemplo que eu conheço. Ele tem a graduação em biologia, um bacharelado, e ele no bacharelado ele fez iniciação científica, né, com o orientador dele, e o orientador dele estudava sobre répteis, né? Então ele fez esse estudo com esse orientador dele sobre répteis, e era um trabalho meio que prático, né? Ele tinha que, por exemplo, ele fazia umas coisas que ele tinha que ir para uns sítios, para uns lugares lá, que ele tinha que captar um sapo, né? E nesse sapo ele possuía uma coisa lá que ele tinha que pesquisar, não sei, uma substância no sapo lá que ele tinha que pesquisar isso nesse sapo. E esse sapo não existia em qualquer canto, então ele tinha que pesquisar, procurar esse tipo de sapo. Aí ele ia descrever aquela experiência. Aí os artigos dele eram assim, era descrevendo a experiência, como é que foi encontrar esse sapo, como é que era escrever sobre essa experiência, o relato, coisas desse tipo assim. Até que se descobriu algo novo ali. Eles descobriram alguma coisa que tinha ali e que não tinha feito esse trabalho não existia. Aí ele tinha que fazer toda essa questão aí que eu mostrei nesse trabalho de vocês, para vocês. Ele tinha que descrever essa experiência, relatar como é que foi e tudo o que aconteceu, o que é que ele concluiu
naquela pesquisa de campo ali e relatar tudo. Aí ele escreveu o projeto e tal. Na matemática, na graduação, o aluno ainda está aprendendo coisa básica, que é o cálculo diferencial, integral, análise, essas coisas. Quando ele passa para o mestrado, ele vai aprofundar um pouco mais. Só no doutorado que ele vai aprender disciplinas que se estuda artigos científicos. Eu vou mostrar depois os artigos científicos aqui da matemática, certo? Da matemática pura. Eu vou mostrar uns aqui para vocês, não hoje. Vou mostrar outro dia para vocês perceberem que são naturezas diferentes. Não é que é porque uma coisa é mais importante do que o outro, mas assim, o fato é que o profissional da matemática pura, ele não tem o mesmo ritmo de um profissional de uma ciência experimental. Você pode entrar lá no currículo no professor da matemática pura e no professor da engenharia, ou professor da biologia, você vai perceber que os artigos são diferentes, a quantidade são diferentes na farmácia, na farmacologia, porque são ciências que permitem você estar ali fazendo artigos, muitos, às vezes, até num ano. Você tem áreas aí que tem professor que faz 10 artigos em um ano. Tem a questão das parcerias, né? Tem áreas que o professor da área faz artigo com 20 pessoas, 30, 15, um montão de gente para fazer um trabalho. Na matemática pura, você vai fazer quase só o trabalho, no máximo 2, 3 pessoas, no máximo. O máximo que eu vi até hoje, um artigo de matemática foi com 6 pessoas, no máximo. E era achando muito. Não é muito comum. No geral, são 2 ou 3. Quando muitas vezes é apenas um. Aí, são naturezas diferentes. Leva mais tempo, é isso que eu quero dizer. Bem, eu acabei, acho que, desvirtuando um pouco do que eu queria falar na aula de hoje. Deixa eu voltar lá para o livro. Acabei nem falando muito do livro, né? Eu falei aqui desse resumo do Lakatos. Recomendei vocês lerem o capítulo 3 e 4, ó, método científico. Né? E vocês vão estar lendo aqui, são muitas das coisas que a gente já discutiu, certo? Então é uma leitura mais para que vocês relembrem o que foi feito. Só uma observação. Essa leitura que vocês têm que fazer é importante. Por quê? Nos próximos dias eu devo estar passando uma atividade. E essa atividade vai ter a ver com o que a gente já fez. Né? Vai ter a ver com essas leituras aí que a gente já fez. Então, quem não está lendo, quem não está acompanhando essas sugestões de leitura que eu passo, é bom acompanhar, porque quando eu passar essa atividade, vai ser lá no Google Sala de Aula, eu vou abrir para nota, e vocês vão ter que postar. E vai ter um prazo, então é bom que vocês corram. Mas voltando aqui, ó, eu quase não falei desse e-book hoje. A classificação da pesquisa, acho que a gente discutiu um pouquinho, do ponto de vista da natureza, né? A gente discutiu aqui um pouquinho sobre isso. Não sei se a gente começou na aula passada. Do ponto de vista da natureza, a pesquisa pode ser pesquisa básica e aplicada. Isso aqui é importante. Certo? Vamos discutir só um pouquinho aqui, porque isso é importante. Você que perguntou agora há pouco, eu não sei o nome de vocês, não. Principalmente porque quando eu estou mostrando aqui a tela a vocês, eu não estou lá na tela do Google Meet. Aí lá no Google Meet eu vejo o nome de vocês, aí eu posso interagir com vocês chamando pelo nome. Mas quando vocês falam e eu estou mostrando aqui a tela, eu não sei quem é que está falando. Alguns eu reconheço a voz porque alguns foram meus alunos, que nem o Sérgio. Aí eu já conheço a voz dele. Tem outros aí que já foram meus alunos também, eu reconheço. Mas tem outros que eu não sei. Aí só posso ver o nome quando eu volto para a tela do Google Meet. Por isso que às vezes vocês falam aí, eu digo você que falou, é porque eu não me lembro, né? O nome, não é porque realmente eu não lembro. Mas aos poucos a gente vai aprendendo o nome de vocês. Ó, da natureza, do ponto de vista da natureza, essas pesquisas podem ser pesquisa básica. Quem perguntou hoje, ó, o objetivo é gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação na prática prevista. Quem perguntou lá no começo, os meninos aí que falaram aquela discussão da física, né? Por exemplo, você faz a pesquisa, você está querendo gerar conhecimento novo, útil para avançar a ciência, mas você não tem ainda a aplicação prática prevista. É aquilo que a gente falou hoje, isso aí é importante, por isso que eu parei.
lembra nós estávamos falando aí da física lá, falamos aí do livro, do filme lá do Interestelar, e eu mencionei aqui teorias que a gente está estudando hoje, que a gente ainda não tem como comprovar isso tão cedo. Então, a gente contribuiu sim com a ciência, com coisa nova, mas não quer dizer que a gente possa provar isso agora, de repente, porque a gente não tem essa aplicação. Não, hoje em dia a gente poderia até dizer que nós temos matemática, nós temos mais teoria para muitos anos pela frente aí, porque só com muitos e muitos anos, talvez um artigo que foi feito hoje, alguns anos atrás, é que vão enxergar uma comprovação, uma aplicação prática. Então a gente tem mais teoria do que coisa prática. Então ela envolve verdades e interesses universais, ou seja, você está envolvendo conhecimento aqui que, obviamente, é interesse universal, porque é para a ciência universal como um todo. E a outra pesquisa é a aplicada. Ela objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. Por exemplo, esse que eu citei do coronavírus, que uma pessoa que esteja estudando aí uma vacina ou um remédio eficaz, ele está querendo resolver esse problema específico. E é uma aplicação prática, porque ela é uma aplicação que ela vai ser usada imediatamente para resolver um problema atual, importante e que é urgente, vamos supor assim. Então, envolve verdades e interesses locais. Por que verdades e interesses locais? Suponha que essa pandemia não fosse uma pandemia, fosse uma epidemia lá em um determinado país. Então, era uma verdade, era um interesse local, era um interesse daquele país em resolver isso. Certo? Pronto, aí tem aí as outras divisões, ó, do ponto de vista de seus objetivos, pesquisa exploratória, certo? Então, ela pode ser exploratória, vai ter aqui a descritiva, que é como aquela que eu citei lá, de mais ou menos levantamento de dados. Então, a gente pode fazer essa discussão na próxima aula. Procedimentos técnicos, e depois a gente pode concluir com a parte prática, que é como elaborar o trabalho, certo? Onde vamos escolher o tema, levantamento bibliográfico, essa parte aqui é interessante, né? Que é como aquele artigo que eu mostrei a vocês foi feito. Esse aqui, ó, por exemplo. Esse e vários outros, qualquer um, na verdade, né? Como é que eles são feitos. Então, aqui ele está dando mais ou menos coisas que se precisa fazer. Ó, escolha do tema, levantamento preliminar bibliográfico, formulação do problema, elaboração do plano provisório, busca de fontes, leitura do material, fichamento, organização e lógica do assunto e a redação do texto. Então, tudo isso daí são etapas que vão precisar para o trabalho ficar pronto. Tá bom? Alguma pergunta, alguma coisa? Um comentário? Dúvida? Não, né? Beleza. Depois eu vou encerrar aqui a gravação.